Graça e paz, queridos, para mais um momento de ato devocional, onde nós estaremos estudando a palavra de Deus hoje, neste momento, e eu convido a todos para participar conosco. Estamos, assim, estudando de forma sistemática o Credo Apostólico, um documento histórico do século II, onde nós estamos, assim, extraindo desse credo as doutrinas inseridas nele e trazendo de forma detalhada para todos os irmãos, toda a igreja. Neste momento, nós queremos dar início, rogando a bênção de Deus sobre sua vida, sua família, pedindo que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja e conceda este momento um momento oportuno para aprender mais e mais da sua palavra. Eu quero assim convidá-los para a gente orar, falar com o Senhor, rogar a bênção de Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que és o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há, nós estamos aqui na Tua presença para estudar a Tua palavra e queremos, ó Pai, rogar que o Senhor nos ajude, nos dê compreensão, nos conduza para o bom aproveitamento deste tempo, através da instrução da santa lei do Senhor, das escrituras sagradas, podermos, ó Deus, sermos alimentados pela palavra e sermos instruídos acerca da obra poderosa, criadora do Senhor na vida do homem. Bendito seja teu nome, ó Pai. Te louvamos, te adoramos e rogamos a tua bênção no nome de Jesus, sobre todos aqueles que nos acompanham, para a glória de teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidá-los para a gente entoar uma canção onde fala sobre o poder da criação de Deus, o Deus que cria todas as coisas, conforme o poder da sua glória. É a canção, o hino 28, Coroação, do Inário Presbiteriano, e eu quero convidá-los para a gente acompanhar. A melodia de Beethoven, e nós podemos assim entoar essa canção de louvor ao nosso Deus. O cântico 28, Coroação. Tuas obras te coroam com a luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outreiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és o bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal. Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los para a gente abrir a palavra do Senhor neste momento, amados. A palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1, livro Gênesis, capítulo 1, queridos. Para a gente aprender nesta noite mais da palavra do Senhor, neste ato devocional, onde estaremos aqui na presença de Deus, falando sobre
o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme seu poder, conforme sua ação. E Gênesis capítulo 1 diz assim, texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez, diz a palavra. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isto era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, segundo a semente esteja nela, sobre a terra. E assim o Senhor fez. Versículo 12. A terra, pois, produziu relvas, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam frutos, cuja semente estava nela, e conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia, e disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles por sinais, por estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também o Senhor as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra. Para governar o dia e a noite fizeram separação entre luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve também tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou. Diz a palavra: e Deus os abençoou, versículo 22, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares na terra, e multiplique as aves. Versículo 23, houve tarde e manhã o quinto dia. E disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Amém, amém. Até o versículo 27, amados irmãos. Aqui está a narrativa da criação da terra, da criação dos astros, da criação dos elementos da natureza, fauna e flora, dos animais, tanto seres animados e inanimados, foram criados conforme o poder e presciência e determinação do Senhor. E assim o Senhor coroa a criação, criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Certa vez, Agostinho falou: Senhor, tu nos criastes para ti mesmo. E inquieto é o nosso coração até que encontre descanso em ti. A casa da minha alma, disse Agostinho, é pequena demais para que te possa abrigar. Amplia. Ela é defeituosa e descrépita. Renova. Quem mais eu poderia invocar a não ser a ti? Agostinho conclui. O salmista, amados irmãos, no Salmo 8, versículo 4, diz assim: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que te preocupes com ele? Essa é uma das questões mais importantes e constantemente debatida por filósofos. O que ou quem é o homem? A busca por essa resposta destaca a importância na doutrina da humanidade e também do pecado para a igreja contemporânea.
Nós estamos, então, adentrando em um assunto sobre a antropologia cristã, o estudo do homem conforme as Escrituras. Atualmente, esta pergunta a respeito de quem é o homem adquiriu uma certa urgência. As terríveis atrocidades perpetradas por regimes totalitários, como o nazismo, o comunismo, destruíram a fé das pessoas na bondade do homem. Entre os novos fatores que ameaçam a dignidade humana, nós percebemos claramente a importância cada vez mais que a gente vê hoje que é dada à tecnologia, em vez do desprezo pelo homem, o aumento da burocracia, da sofisticação e o avanço de métodos de produção em massa. Essas forças tem despersonalizado o ser humano. Essas correntes de tecnologia, essas correntes de burocracia, essa que nós estamos vendo, essa produção em massa, a industrialização de tudo, tem de fato tirado todo o aspecto daquilo que Deus criara para o homem. Além disso, práticas como a inseminação artificial, a clonagem, o aborto, a eutanásia, a engenharia genética levantam uma série de questões a respeito da dignidade da vida humana. Acrescente-se a isso também temas explosivos como racismo, a igualdade entre homem e mulher, os problemas da violência urbana desenfreada. Nós podemos então perceber porque esta pergunta trouxe tantas incomodação. O que é o homem? Quem é o homem? Tal questão, portanto, tornou-se uma das principais dificuldades para os dias. Filósofos, sociólogos, psicólogos e psiquiatras tentam oferecer uma resposta. O que é de fato o homem? Muitos filmes e novelas que atualmente mostram a busca por resposta para o dilema humano, nós percebemos também. Mas a despeito de várias tentativas, o problema permanece, pois o homem é considerado como alguém separado de Deus, como se o ser humano pudesse viver a sua vida autônoma, distante de Deus. Como é que nós podemos então saber o que é o homem se de fato nós estamos distante do Criador, daquele que fez o homem? Se a questão, nós devemos então procurar no cerne do problema, entendermos assim o que é o homem com base nas Escrituras. Se a questão mais importante a respeito do homem, como a Escritura nos ensina, é que ele está sempre diante do seu Criador. O homem nunca está distante, longe ou à parte do seu Criador. Ele sempre está diante do seu Criador. Devemos aceitar como fundamentalmente falho qualquer entendimento a respeito do homem que negue esta relação homem, criatura, criador. O século XX, o desenvolvimento da ciência, de diversas tradições psicológicas e filosóficas, como, por exemplo, o existencialismo, colocou a busca pela solução no centro do palco a respeito do que é o homem. As pessoas indagam quem sou eu e qual é o significado da vida, especialmente na vida pessoal, num mundo que a gente está vivendo de secularizado, onde esqueceu-se a noção da eternidade, tudo é o aqui e o agora, as respostas são sempre evasivas. Os sociólogos acreditam que a alienação das pessoas se exacerbou com o estresse do modernismo presente na sociedade tecnológica dos últimos 2 séculos. A inquietude que subsiste mostra que as questões continuam sem solução na pós-modernidade, que caracteriza o século XXI, mas ainda assim é indispensável que cada indivíduo conheça a si mesmo. Eu queria então falar de forma comparativa algumas ideias, ideologias e algumas religiões, o que define sobre o que é o homem. O espiritismo kardecista, ele fala sobre que entende que o homem criado, Adão, não foi o primeiro homem, e assim não há uma unidade na raça humana decorrente de uma origem comum. O homem diz os espíritas, o homem é produto da evolução. O livro de Gênesis para os espíritas não oferece um relato histórico, e sim um relato alegórico. Como todo um sistema gnóstico, o espiritismo afirma, então, que a matéria é a prisão do espírito. Logo, o estado de encarnação num corpo físico é um estado inferior da existência. A inevitável conclusão é que a matéria em si mesmo é uma substância de caráter inferior para os espíritas.
O naturalismo filosófico, ele fala algo assim sobre o que é o homem. Ele diz assim, o naturalismo, que nega a existência de qualquer realidade espiritual, diz que o ser humano apenas é matéria. Ou seja, desde Demócritos, um filósofo grego, que até hoje vários eruditos têm proposto a ideia de que o homem é produto do acaso. No universo sem Deus, para Demócrito, o homem, tanto no que concerne concerne a alma quanto ao corpo, é apenas uma combinação de átomos reunidos por acaso, que se separam depois da morte. Grandes exemplos de naturalistas, Charles Darwin, Freud, Spencer, Marx, são grandes exemplos daqueles que defenderam do ponto de vista que o homem é somente matéria, química, biologia e nada mais que isso. O panteísmo, então, defende o que é o homem, ele sustenta a doutrina panteísta, da ideia da filosofia panteísta, é que o homem, que propõe que o homem é o resultado de um processo espiritual, mas ainda assim impessoal. Para eles, os panteístas, o uno impessoal deu origem a vários seres espirituais, sendo que alguns desses assumiram um corpo físico, e isso inclui não somente os homens, mas também os animais. Os panteístas normalmente aceitam a teoria da evolução biológica e dizem que os homens estão relacionados aos animais espiritual e biologicamente. E é interessante perceber que isso se aproxima muito da ideia hinduísta e budista, que recomenda o processo de meditação, de disciplinas espirituais para que alcance o alvo de fugir do corpo físico, que é considerado mal, e os elementos comuns da maioria desses sistemas de panteístas, eles estão a divinização do ser humano. O homem é divino, o homem é aquele ser que deve ser adorado e tem que ser venerado. Esse tipo de ideia onde a gente percebe claramente no aspecto do panteísmo, onde tudo é Deus. Eles concluem dessa forma. O islamismo, ele entende o que é o homem, né? O islamismo ensina que a raça humana foi criada por Alá, mas visto que Alá ele é completamente transcendente, a noção de uma criação, a imagem de Deus está ausente, então, na religião islâmica. A ideia, então, é que os atributos de Deus considerados comunicáveis na teologia cristã não estão presentes no ensino de Maomé. Alá não pode compartilhar seus atributos com as criaturas. Adão, o primeiro homem, foi apenas criado do pó da terra na concepção islâmica. O que é que dizem também, podemos assim trazer a nível introdutório para a gente começar, a seita dos mormons a respeito do homem. Joseph Smith levou a doutrina da imagem de Deus no ser humano a um literal extremismo. Ele o que defende José Smith. Ele afirmou que Deus teria um corpo de carne e osso, e assim a imagem de Deus na humanidade também incluiria seu corpo físico. Por outro lado, Deus não criou o homem do nada. Ele começou com uma inteligência que existia eternamente e não como uma entidade pessoal, mas como uma entidade potencial. O processo, então, por meio das inteligências, por meio de qual das inteligências se tornariam deuses, é um mistério, passa a ser então um mistério que eles defendem que o homem passou a ser criado através dessas várias inteligências se tornaram Deus, e é um mistério para todas as pessoas. Segundo o mormonismo, eles defendem, queridos, que o homem nasce como uma alma. A alma que o homem recebe é de uma vida anterior que ele já tinha. São algumas ideias a respeito da definição do que é, então, o homem. Mas o que é que a Bíblia atesta? O que é que a Bíblia fala a respeito do homem? A Bíblia, amados irmãos, nos diz que Deus fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus criou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11, fala sobre isso, que Deus tanto estabeleceu a redenção, a criação, a redenção e a consumação de todas as coisas conforme o conselho, conforme os decretos de Deus, conforme o poder de Deus, conforme a onipotência de Deus, a presciência de Deus, o poder eterno de Deus, ou seja, os decretos eternos do Senhor. E é interessante que nós podemos, então, definir, amados irmãos, o que a Bíblia defende sobre a criação é que Deus criou todas as coisas conforme o seu
conselho da sua vontade e pelo seu santo prazer e pela sua deliberação. O Salmo 115, versículo 3 diz assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ou seja, Deus criou pelo conselho da sua vontade e pelo seu santo prazer na criação. E também, amados irmãos, o Salmo 135, versículo 6 diz que Deus cria conforme a deliberação do seu próprio poder. Tudo quanto, diz o texto, Salmo 135, versículo 6, tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez. Tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez, ele deliberou, ele criou conforme a sua presciência, o poder eterno. Todos os seus atos, livres como são, constituem-se em manifestação do seu soberano poder, da sua infinita sabedoria, como ele cria todas as coisas, como diz o texto em Provérbios 3,19, que Deus criou todas as coisas conforme o seu sábio conselho, ou seja, conforme a sua sabedoria, e conforme Romanos 11:33, onde ele criou todas as coisas, ele não pediu conselho a ninguém, e conforme o seu próprio ser, cria todas as coisas para a glória de seu santo nome. No relato da criação do homem, então nós podemos, hoje, iremos estudar especificamente, amados irmãos, sobre a temática. Deus criou o homem conforme o sábio conselho da sua trindade, do seu ser. E a gente vai adentrar nisso neste momento agora. No relato da criação do homem, encontramos o registro inspirado, como diz aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja, amados irmãos, que Deus, ele não cria o homem conforme estava criando todas as coisas. O texto nos diz claramente, em Gênesis capítulo 1, que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e aí o Senhor começa então a deliberar. Versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 6, disse Deus, haja firmamento e houve firmamento. No meio das águas, separação entre as águas. Versículo 9, disse Deus também, ajunte-se as águas, e foi sendo criado conforme a deliberação do poder da palavra de Deus ali, estabelecendo todas as coisas, criando todas as coisas. Mas quando chega no homem, algo novo acontece, podemos dizer. Deus, amados irmãos, não cria o homem pela deliberação da sua palavra, assim, por criar. Cria-se o homem, não é assim. Deus, no relato da criação que nós percebemos, e diz o texto lá de Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Veja que coisa interessante. Deus se aconselha consigo mesmo e delibera. Aqui podemos ver a singularidade da criação do homem. Em nenhum outro relato encontramos essa forma relacional. Há um teólogo holandês chamado Bavinck que diz o seguinte: ao chamar à existência as outras criaturas, nós lemos simplesmente que Deus falou e essa fala de Deus trouxe a existência. Mas quando Deus está prestes a criar o homem, ele primeiro conferencia consigo mesmo e decide fazer o homem à sua imagem e semelhança. Isso indica que, especialmente, a criação do homem repousa sobre a deliberação, sobre a sabedoria, bondade e a onipotência de Deus. O conselho e a decisão de Deus são mais claramente manifestos na criação do homem do que na criação de todas as outras criaturas. Aqui temos o decreto trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, que antecede ao tempo e que agora se executa historicamente conforme o eternamente planejado. E aí, façamos. Veja que coisa, a primeira pessoa do plural, façamos. É a trindade que delibera, sem qualquer intervenção ou consulta feita a anjos ou feito a qualquer outros seres, não. É a própria trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. O façamos de Deus é a execução autodeliberada em criar o homem deste modo. Na criação em geral e do homem em especial, concretiza-se os decretos eternos. O homem é produto não do meio, não do acaso, mas sim o homem é produto da vontade de Deus. Não criado por uma insensível acaso o homem foi, não foi, nem por uma catástrofe cósmica ou por uma complicada mistura de gases e matérias, muito pelo contrário. Deus determina e Deus executa e Deus cria o homem conforme o conselho da sua vontade.
Davi, amados irmãos, o rei Davi, contempla a majestosa criação de Deus e escreve no Salmo 139, versículo 14: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, diz a palavra, e minha alma o sabe muito bem. O texto que nós estamos lendo, de Gênesis 1, 26, 27, traz uma implicação na criação do homem, não a partir de seres criados, nem como resultado de uma suposta evolução de seres inferiores. Muito pelo contrário. O verbo aqui estabelecido, façamos, criamos, a ideia no original está no qual está na voz do modo qual, do hebraico, e ele é sempre, e traz a ideia sempre da ação de Deus, e não do homem criar, ou refazer, ou remontar, ou reformar. É sempre Deus que está trazendo esse verbo, sempre tratado com a ação de Deus na criação, na ação de Deus em refazer, em transformar, em criar algo que não tinha antes. É sempre teológico. Apresenta Deus como sujeito sempre da ação, que do nada, pelo seu poder, ele faz vir à existência algo novo, que antes não existia. Quando ele cria, quando diz aqui no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não havia céus e terra, e do nada Deus cria os céus e a terra. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 4, diz assim o texto: essa é a Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, Deus os estabeleceu. É interessante percebermos, amados irmãos, que essa ação de criar, de fazer algo novo, que não pode ser feito pelo homem, que não pode ser maquinado ou criado pelo humano ou encenado pelo homem, é a mesma ação, é o mesmo verbo usado quando Davi está em pecado. Natã, o profeta, vai ao encontro do rei Davi, mostrando o seu pecado, mostrando a sua atrocidade, os seus erros, aquilo que ele estava vivenciando, aquilo que ele tinha cometido contra o Senhor. Tinha feito algo horrível ao cometer aquele adultério com Batseba, a matar Urias, a enganar, a estar ali. E é interessante que o texto lá no Salmo 51, através da repreensão que ele recebe do profeta Natã, ele reconhece que é pecador e que precisa da graça de Deus sobre sua vida. Aí no versículo 10 do Salmo 51, nós, uma vez ou outra, sempre lemos esse salmo, que ele clama e pede para Deus assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Irmãos, esse ato de criar aqui é a ação própria, exclusiva de Deus. Pastor, o que quer dizer? Davi já tinha um coração. Davi adorava, tocava, mas Davi está dizendo para Deus assim: esse que eu tenho, ele não pode ser o mesmo. Eu preciso do teu toque, eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua visitação na minha vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Isso é as nossas vidas. Nós precisamos constantemente da graça de Deus sobre as nossas vidas, que muitas vezes nós não confiamos, não podemos confiar em nosso próprio coração, nas nossas próprias vontades, no próprio ego, mas sim descansar sobre o soberano poder de Deus, que de fazer tudo novo, conforme o conselho e o poder da sua imagem, do seu querer. Nós somos, amados irmãos, servos, filhos de Deus. Podemos então clamar: Senhor, cria em mim um coração puro, cria dentro de mim algo novo, para a glória e louvor do teu santo nome. O homem foi criado, queridos, à imagem e à semelhança de Deus. Os seres criados, diz o texto, façamos homens, diz o texto no versículo 26 de Gênesis, capítulo 1, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Versículo 27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os seres criados por Deus, como peixe, aves, animais domésticos, animais selváticos e etc., foram conforme as suas respectivas espécies. O homem, diferentemente, teve o seu modelo no próprio Deus Criador. O Senhor estabeleceu, o Senhor criou. E o Senhor cria, e o Senhor nos reveste, o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor faz tudo novo em nossas vidas. Sendo distinto assim de todo o resto da criação, partilhando como Deus de uma identidade desconhecida por todas as outras criaturas, visto que somente o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus.
Somente o homem pode partilhar de um relacionamento pessoal, voluntário e consciente com Deus. A imagem de Deus, podemos então entender. Dizer que o homem foi criado à imagem de Deus é porque o homem foi criado à imagem para que dominasse sobre a terra, sobre os animais presentes nela e no céu. Portanto, ele era o representante de Deus para reinar e estender o reino de Deus na terra. O homem começou a exercer esse domínio ao nomear os animais, como diz o texto em Gênesis 2:20, onde o homem começa a dar nome a todas as coisas. Estabelecer, diz o texto de Gênesis 2, versículo 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Mas ele foi que Deus havia criado. A imagem de Deus inclui também a ideia do domínio sobre os animais e a natureza. Este domínio não é apenas uma capacidade que Deus tinha dotado o homem, mas um imperativo. Como diz o texto, amados irmãos, que o homem, no versículo 28 de Gênesis capítulo 1, diz a palavra, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as aves que dão semente, ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que deis sementes, que vos será para mantimento. E Deus diz assim, tudo que Deus então criou, Deus colocou para que o homem cuidasse, para que o homem zelasse sobre essa criatura, sobre essa criação vinda de Deus. Por implicação, isso também traz a ideia do desenvolvimento de uma cultura pelo qual o homem é chamado, como é evidente na história do homem em Gênesis, onde ele passa então a criar. É interessante perceber que mesmo depois da queda, foi criado cidades, foi criado instrumentos, foi criado, amados irmãos, tendas, foi trabalhado com ferro, ou seja, a dotação que Deus tinha dado ao homem, ela não se perde através da queda. Ela é como Calvino diz, ela sofre impactos, ela é distorcida, mas não é tirada essa capacidade que Deus dá ao homem do governo, de gerenciamento, de cuidar, de cultivar, de proteger aquilo que Deus tinha criado, podemos dizer assim. Depois da queda, a imagem de Deus permanece nesse homem. E é interessante que percebemos que esse aspecto da imagem de Deus no homem ficaria talvez ferido ou até perdido, e ficou, de fato, através do pecado. Mas pela graça comum de Deus dada ao homem, nós percebemos que os atributos comunicáveis de Deus, como inteligência, pelo qual o homem passa então a cuidar, a gerenciar e a criar as coisas. Mas o que é que então falta, pastor? Falta o homem reconhecer que essa inteligência que ele possui vem de Deus. Essa inteligência que ele tem hoje, que ele desenvolveu hoje em várias ciências, em várias situações, nas artes, na cultura, em tudo, ele tem que voltar-se para o Senhor e reconhecer que veio do Senhor. Há um teólogo chamado Gerhard von Gröning afirmou que a criação da humanidade, a imagem de Deus, faz com que o ser humano reflita de forma finita aspecto do ser de Deus, o Rei Criador, tais como qualidades étnicas e atividades culturais, como o cultivo da terra. Como ele escreveu, a humanidade em uma forma física também refletiria as próprias capacidades do Criador. Apreende, conhecer, exercer amor, produzir, controlar e interagir. As capacidades espirituais, tais como a capacidade de se relacionar com Deus e com os outros, autoconhecimento, autodeterminação, entre outros atributos, tais como a emoção, o raciocínio, também pode ser uma parte da imagem de Deus no homem, à medida que estes atributos transcendem a capacidade dos animais. Os animais não têm a capacidade de autorreflexão, autoconhecimento que o ser humano tem. Portanto, essa capacidade que Deus concedeu aos homens também são importantes no aspecto da imagem de Deus. Podemos então definir a imagem de Deus como sendo uma capacidade essencialmente relacional, que apresenta uma tríplice relação. Primeira, a relação com Deus, onde o Rei Criador entra em uma relação espiritual com suas criaturas, caracterizando por amor e afetividade. 2. A relação com o próximo, onde os seres humanos, criados, homem e mulher, são chamados para construir comunidades. 3. A relação com a criação, onde o Rei Criador estabelece os seres humanos como mordomos que cuidarão
da criação. Então, a imagem de Deus inclui tudo o que o homem precisa para cumprir o mandato cultural de Deus. Isso inclui os dons, talentos intelectuais, criativos, que fazem parte da natureza humana. Além disso, a imagem de Deus abrange tudo o que é necessário para que cada homem e mulher possam cumprir o propósito com o qual foram criados, como diz o Catecismo Maior de Westminster. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas aí, amados irmãos, nós também temos a criação do homem e temos a criação da mulher. A criação da mulher é a companheira do homem e está estabelecida em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Veja o que diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher foi criada para ser companheira do homem. Deste modo, percebe-se a ideia de complemento. O homem sozinho estaria no paraíso, é verdade. Contudo, permaneceria só, sem uma companheira. O paraíso sem a mulher seria um paraíso incompleto, insatisfatório. Por sua vez, já que a mulher completaria o homem, esta tornar-se-ia da mesma forma incompleta se não cumprisse a sua missão. Qual é então a missão hoje da mulher? A Bíblia diz que Deus faz a mulher do homem e aí o Senhor faz uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu quero explicar sobre essas duas palavras, auxiliadora e idônea. Auxiliadora, o aspecto que nós podemos entender é de ajudadora. Estas palavras em nosso tempo, ela pode até sofrer a gente percebermos, né, frequentemente olharmos como uma diminuição da mulher. A mulher ajudadora é a mulher que vai auxiliar o homem, e a gente percebe alguns incômodos através dessa palavra atualmente. Mas, todavia, essa palavra ela é empregada especialmente para descrever essa palavra ajudadora, auxiliadora, ajudar, para descrever a ação de Deus que vem em socorro do homem. Deus mesmo é o ajudador dos homens, das nossas vidas, da nossa existência. A Bíblia diz que Deus é o ajudador dos pobres, Salmo 72, versículo 12. Deus é o ajudador dos órfãos, Salmo 10, 14, Jó 29, 12. Daqueles que não podem contar com mais ninguém, Deus é o ajudador, Salmo 22, 11. Podemos então entender, queridos, que nas apreensões, nas opressões dos inimigos, é Deus que nos ajuda, Salmo 54, versículo 4. Em perigos de grande aflição que passamos, Deus é aquele que nos ajuda, Salmo 86, 17. Há um teólogo, o Gerhard Vollgrone, ele diz que ele faz uma aplicação tão bela e bem real em relação a esse aspecto da função, daquilo que a mulher foi criada. Ele diz assim: que papel importante Deus dá à mulher? Ela se coloca ao lado do seu marido como auxiliadora, assim como Deus se coloca ao lado do seu povo como ajudador. Veja que aspecto interessante percebermos. Deus cria também a mulher como auxiliadora, mas também cria também uma auxiliadora que seja idônea. A palavra idônea tem um sentido de correspondente a ele, conforme aquilo que corresponde. A mulher foi formada como uma contraparte do homem, é uma semelhança perfeita dele, ainda que lhe seja oposta no sentido de complemento. O homem aprovou a criação de Deus. É tanto que o homem diz assim: esta é osso do meu osso, carne da minha carne. Quando o homem acorde e a vê, já feita pelo poder de Deus. O homem não vê a mulher, amados irmãos, e o homem não pode ver a mulher como sua rival, mas sim como sua companheira. Não como uma ameaça, mas sim como uma única capaz de realizar os desejos mais íntimos do seu coração. É interessante percebermos que, através da criação da mulher, existe então a ideia da igualdade entre homem e mulher. O texto também nos revela da prioridade social do homem. Deus, quando viu o homem só, cria a sua companheira. Não é a superioridade essencial, muito pelo contrário. Mas sim, Deus, é preciso que não confundamos, queridos, a primazia e liderança como o domínio tirânico. Muito pelo contrário. A masculinidade e a feminilidade identificam seus respectivos papéis, conforme Deus determinou. O homem, em virtude de sua masculinidade, é chamado a liderar.
A mulher, em virtude de sua feminilidade, é chamada a ajudar. Mas observe, dominação masculina é uma falha pessoal e moral, e não a doutrina bíblica. Dominar, mandar, ou seja, estabelecer conforme o seu querer e não ouvir, não liderar. É diferente domínio de liderança. Domínio do ponto de vista cruel, cego, sem ouvir, com brutalidade, não tem nada a ver com a liderança que Deus cria para o homem. A liderança primeira que Deus estabelece para o homem, primeiro, a liderança de proteção para com a sua companheira. A liderança de prover, a liderança de estabelecer, a liderança de também tomar como um aspecto daquele que conduz a sua família aos pés de Deus, que lê as escrituras, que ora pelos seus filhos, pela sua esposa. Esse tipo de liderança que nós sentimos muitas faltas nos dias atuais. Deus os criou. Ao criar a mulher, não a fez inferior. Ela também foi criada conforme a imagem e semelhança de Deus, diz a palavra de Deus, no Gênesis 1:27. A ordem divina quanto a povoar a terra, dominar, guardar, cultivar, são responsabilidade de ambos, homem e mulher. Foi dada aos dois. Os dois partilham desses deveres e responsabilidades conferidos por Deus. Sozinhos, ambos são insuficientes para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Por isso nós então concluímos essa noite o estudo da palavra de Deus através da ação da criação de Deus, da criação do homem por Deus. Nas próximas aulas nós iremos estudar o significado dos termos imagem e semelhança de forma mais específica. A imagem e semelhança que foram criadas, os dois elementos distintos da natureza humana, a posição elevada do homem sobre todas as outras criações e as limitações que Deus colocou para o homem. Os aspectos, então, para concluirmos esse aspecto da criação para a glória de Deus. Quero rogar a bênção de Deus sobre sua vida, para que, de fato, esse estudo da palavra do Senhor seja muito oportuno no crescimento espiritual, no desenvolvimento, para você entender. Não temos como entender o homem distante da compreensão do Criador, das Escrituras, da revelação, de que Deus que criou o homem, estabeleceu o homem. Mas, pastor, tanta desgraça está acontecendo, tantas coisas estão acontecendo, por que não perguntarmos por que o homem abandonou o seu Deus? Por que o homem voltou as costas ao Senhor? A Bíblia diz em Lamentações: queixe-se os homens dos seus próprios pecados diante do Criador. Quantas negligências a gente tem visto os homens desprezarem o Senhor, voltarem as costas para o Senhor, blasfemarem o nome do Senhor, ridicularizar as coisas concernentes à casa do Senhor, ao cristianismo. Deus tenha misericórdia. Nós devemos, então, sempre falar da graça e da misericórdia de Deus. O caminho é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o único caminho. Ele é a vida. Ele é a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu quero, assim, amados, que os irmãos meditem sobre isso. Nós compreendemos quem nós somos quando nós estamos em comunhão com o nosso Criador, buscando a face dele, e entendemos que nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui com um propósito, para a glória e louvor do nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe toda a sua família, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças por tudo, por este momento de aprendizado da tua palavra. Que o Senhor, Deus, permita abrir o nosso entendimento e compreensão, para que cada dia mais crescermos e desenvolvermos na compreensão da tua palavra, e para a glória e louvor do teu santo nome. A refletirmos que nós somos e fomos criados conforme o poder do Senhor e para a tua glória. E que entendermos que é o único meio pelo qual nós podemos magnificar a criação que o Senhor executou é quando retornamos, é quando voltamos nosso olhar e buscamos a face de Cristo Jesus, a comunhão com o Senhor através do teu Filho Jesus Cristo, pelo qual é reconstruído e estamos revestidos do novo homem, criado segundo Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.